Na disputa em São Paulo, eu acho que o Bolsonaro ele poderia, se ele pudesse escolher quem apoiar, eu acho que o Marçal fala muito mais com o público dele do que o Ricardo Nunes. Ricardo Nunes é um candidato de bastidores, ele é um político tradicional, como a gente costumou falar até pouco tempo. O Marçal não, ele é um franco atirador como o bolsonarista raiz gosta. Talvez o Bolsonaro veja mais chance de ter uma bandeira fincada em São Paulo, que é o principal palco do país, a principal plataforma para você ter uma ascensão nacional. São Paulo, nessa eleição, é o principal palco. Eu acho que o Bolsonaro, sabe aquela coisa, olha, o coração manda fazer uma coisa, mas o Valdemar manda fazer outra, porque ele tem um acordo com o Nunes. Então, o Bolsonaro também ele tem uma posição ambígua em relação ao Marçal. Isso vai ser até o fim, enquanto os dois existirem, porque em algum momento, e como aconteceu com outros aliados do bolsonarismo, e dá para dizer que o Marçal é um aliado, porque ele já declarou voto no Bolsonaro, ele fez campanha para ele no segundo turno de 2022, enfim, ele é um convertido ao bolsonarismo, embora não se assuma, eles vão disputar. O Bolsonaro, em algum momento, vai perceber que ele é um rival, dentro do mesmo campo. E talvez ele perceba que ele é um rival melhor que ele, porque ele é um Bolsonaro com oratória. E quando eu falo oratória, não é maneira de dizer, ele estudou oratória. Ele sabe falar para a plateia. O Bolsonaro é aquela coisa, ele tem dificuldade para falar. Ficou uma coisa meio uma piada, as pessoas acham legal, porque, não, ele é um cara, é gente como a gente, ele tropeça nas palavras, ele fala errado, ele se embanana. O Bolsonaro não é um bom orador. O Marçal é um bom orador. Ele não só é um bom orador, como ele é um cara com leitura. Ele leu os livros de autoajuda, ele disse que ele leu Pai Rico, Pai Pobre desde os, 12 anos, se não me engano, e ali ele fez uma meta de conseguir o primeiro milhão na vida antes dos 60 anos, e ele disse que conseguiu antes dos 30. Ele sabe manejar melhor a jornada do herói, a própria jornada do herói, que ele conta, né, dos feitos dele. Olha, eu saí da pobreza em Goiânia. Quando você vai conversar com as pessoas que são próximas dele, você descobre que ele não era tão pobre assim, que ele exagere muito nessa narrativa dele, mas ele criou a própria jornada do herói e ele tem o controle sobre a própria narrativa. O Bolsonaro não, o Bolsonaro é uma coisa inventada, é uma coisa que os filhos manipulam, é uma coisa que você tem uma direita global, uma cartilha dessa direita global, e aí a gente entra com Steve Bannon, todos esses estrategistas que eles vão lá e copiam. O Bolsonaro é um pastiche do que o Trump foi um dia. O Pablo Marçal não, ele tem um controle, ele sabe mais o que ele quer, e ele tem um controle, inclusive, das palavras. Ele é mais jovem, né? Ele tem, quando eu fiquei mais próximo desse movimento dele, ele tinha 36 anos. E ele já tinha uma legião de seguidores. O Bolsonaro, quando ele era um político ainda ascendente, ele era um político de nicho, um político de baixo clero. Ele não levava as pessoas para a rua como ele leva hoje, porque de alguma forma ele virou a incorporação desse movimento que a nova direita global prenuncia. O Marçal já vem com isso mais ou menos pronto, com uma gramática muito parecida, fala de Deus, Pátria, Família, é uma gramática ali parecida com Teologia da Prosperidade, tanto que os eventos dele são muito parecidos com um culto. Ele tem um domínio da plateia, ele fica 5, 6 horas de pé, ele tem essa coisa do showman, do cara que veio, do cara que venceu, do cara que vai ensinar as pessoas a destravarem na vida, fazer a vida andar para frente. E o que não falta no Brasil é a gente precisando destravar. Então ele consegue oferecer falsas soluções para essas pessoas, oferecendo um atalho ali, uma riqueza que ele disse que conseguiu, que alcançou e que vai levar as pessoas a alcançarem. Então ele tem um potencial de crescimento ainda muito grande. Em algum momento, o Bolsonaro ou o bolsonarismo vai entender que ele é um aliado estratégico para um e para outro, por enquanto, até começar a virar uma ameaça, porque eu já vi gente falando que ele é um cara que pode ser um candidato um dia mais forte do que o Bolsonaro. Ele é uma piada por causa dos memes, porque ele conta lorotas, porque ele fala que evitou a queda de um helicóptero e tudo mais. O Bolsonaro também era uma piada até muito pouco tempo.